Como lidar com as pessoas que causaram traumas? Primeiro vai depender do trauma mesmo, né? Porque assim, ó, o que a gente tem que entender é que quando a gente é criança, a gente vai ter algum tipo de trauma. Sabe? Às vezes pode ser uma mínima coisa, às vezes tem uma bobagem. Na visão de outra pessoa, mais pra pessoa que vivenciou aquilo, foi algo que traumatizou. Entende? Então a gente vai amenizando os traumas conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai criando maturidade, né? A gente vai entendendo ali, né? As pessoas envolvidas. E aí vai depender do trauma, do tamanho do trauma, né? Então, às vezes pode ser um trauma leve, digamos assim, né? E aí existe um desconforto, né? Com aquela pessoa existe ali um desconforto. E aí, só que dá pra conviver. Porque, né, existe ali respeito, existe um vínculo afetivo. Pode ser com uma mãe, com um pai, né, às vezes até irmãos, sei lá, alguma coisa que é referente ali na infância. Não só a infância pequenininha, tá? Às vezes o trauma, ele pode vir na fase da adolescência, na fase da juventude, indo pra fase adulta. Isso daí aparece também no mapa astral, tá? O momento do evento, do trauma, sabe? Até vou compartilhar o exemplo aqui do trauma que eu gerei na minha filha. Acredito que ela não vai ver esse vídeo, mas tudo bem. Se ela assistir, não tem problema. E também não foi um trauma tão grande. Mas assim, a minha filha, ela se traumatizou porque eu colocava ela lavar a louça com 7 anos, tá? E ela agarrou um trauma com isso. E eu não tinha consciência nenhuma. Então, assim, numa conversa, né? Ela depois de adulta, ela nem era adulta nessa época, quando a gente teve essa conversa, que ela compartilhou comigo esse trauma, né? Ele chorou tudo ali e eu percebi o tamanho do trauma que eu tinha gerado nela. Hoje ela tá com 26. Vai fazer daqui acho que daqui 3 dias. Então, nessa época, ela chegou pra mim e falou: mãe, eu me traumatizei profundamente, porque tu gritava comigo e tu botava eu pra lavar louça todos os dias, e aquilo pra mim era muito desconfortável, era um trauma. Ai, enraizou um trauma terrível em mim. E eu não tinha noção. Porque, ó, uma coisa que é importante é a gente ter consciência que a pessoa que gera trauma pra gente, ela não tem consciência do trauma. Ela não tem. Porque se a pessoa tivesse consciência que aquilo ia machucar, que aquilo ia causar um efeito muito ali negativo pra pessoa, a pessoa não ia fazer. Tu entende? Sabe, porque quanto mais consciência a gente tem, mais a gente procura ter boas atitudes, boas ações com as pessoas que fazem parte do nosso círculo, né? Familiar, ali de amizade, enfim. No mapa astral da minha filha, a lua dela faz quadratura. A lua representa a mãe no mapa astral. E quando essa lua, ela está fazendo aquele aspecto vermelhinho, não vou me aprofundar muito aqui no astrologuês, né? Porque não é o tema do vídeo. Posso até fazer outros conteúdos futuros sobre isso. Mas o tema principal do vídeo é como lidar com as pessoas que traumatizam a gente, né? Então vai depender do trauma, do tipo do trauma, do tamanho do trauma. O mapa astral também indica ali o caminho da harmonização, da cura interior, né? Então daí vai estar tudo ali no mapa astral. Então quando o trauma é leve, existe um desconforto ali. Mas tem traumas muito mais difíceis de lidar, né? Onde envolve violência verbal, onde envolve, às vezes, violências físicas, né? Abusos. As pessoas que mais deveriam proteger, cuidar, dar amor, ensinar. Aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário e aí aquilo gera um trauma terrível na pessoa, né? Como aconteceu com o Michael Jackson, né? Que ele teve ali o problema com o pai, especificamente, né? O mapa astral dele mostrou tudo isso. Eu fiz um vídeo, dá uma olhadinha ali.
vai aqui depois desse vídeo eu vou deixar aqui no card depois pra te ver os traumas de infância do Michael Jackson que apareceu no mapa astral dele. E apareceu também a cura. E ele não soube ir na direção da cura. E tava tudo ali no mapa astral dele. Depois assiste, tá? Depois desse vídeo. Vou deixar aqui nos cards. Então é isso. Então como lidar com as pessoas? Se for algo leve, onde os envolvidos tenham, né, tem respeito, ou até mesmo tu entende, tem compreensão que a pessoa, ela tem um desconforto ali, mas dá pra conviver. Não precisa fazer nenhum tipo de separatividade, né? Pode estar ali alimentando um vínculo familiar, né? Mesmo que tenha esse desconforto interno, leve, mas, sabe, como se não pudesse ficar muito junto, por exemplo, mas consegue ali se visitar, consegue, né, conversar, tem respeito ali, que é o caso da minha filha também. Ela vem me visitar sempre, final de ano, inclusive a gente fica bem grudadinha quando ela vem. Mas a gente não dá pra conviver muito, não dá, porque daí se eu fosse morar com ela, por exemplo, a gente ia brigar, ou se ela viesse morar comigo, e a gente ia brigar também, porque daí é diferente ali, sabe? Mas a gente se respeita, existe um respeito, existe um carinho, um afeto, uma alimentação do vínculo emocional, do vínculo familiar. Só que quando é muito pesado esses traumas, tá? E só a gente sabe mesmo, né? Internamente, como que tá, né? O que a pessoa causou, desestruturou emocionalmente, de alguma forma. Então a saída é, cortar relações. A saída é cortar relações, tá? Porque não dá pra conviver. Não dá pra conviver. A pessoa, ela tem um outro olhar completamente diferente. Pode ser um pai, pode ser uma mãe. Manter vínculos, manter visita ou dar abertura para a pessoa se entrosar é a chave do desconforto emocional, de ficar cutucando a ferida mesmo. Eu mesma, eu senti que eu comecei a me curar de verdade quando eu cortei vínculo, porque não tinha como conviver. Inclusive, eu comecei a cortar, né, devagar, assim, comecei a cortar, eu tinha 34 anos, eu tava terminando a minha volta em Saturno, já tinha dado ali, né, tava recomeçando, presta atenção, quando tu tiver 28 anos, 28 até os teus 32, tu tá dando o teu primeiro retorno de Saturno, então daí tá dando uma sacudida na tua vida, e se esses traumas estão latentes, eles estão reverberando pra cima, pra te ajustar, se ajustar emocionalmente pra tua vida poder fluir, tá? Então, prestar atenção nessa fase, tá bom? Até porque tu resolvendo isso, né, com consciência, logo tu pega o retorno de Júpiter, que é aos 36 anos, 37, por aí tu vai estar aproveitando essa energia de pura abundância, né? Então daí tu vai ter muita sorte, Bom, daí eu vou deixar para outro vídeo daí esses temas. Cortei assim devagarinho, mas daí eu sentia que quando eu me aproximava, ou quando eu me visitava, ou vinha me ver, alguma coisa assim, era como se voltasse tudo aquilo, sabe? E aí também era muito desconfortável, porque a pessoa não demonstrava nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de amor, nenhum tipo... Era só briga, era desavença, conflito, momentos desagradáveis, super desconfortável, sabe? Então eu comecei a perceber que eu precisava de distância, porque quando eu colocava distância, eu ficava bem, sabe? Eu ficava bem. E eu comecei até a me culpar depois que eu comecei a cortar devagarinho, eu comecei a me culpar um pouco, porque daí eu pensava assim, nessa época, né? Eu pensava, nossa, eu tô dando as costas pra minha própria família.
né, que é tão problemática, que me causou tanto mal. Eu não devo fazer isso. Eu tenho que ir à minha família, né? Então eu tenho que perdoar internamente e também tenho que conviver. Eu pensava na minha cabeça, sério mesmo, eu pensava isso. Quando eu decidi que aquilo realmente me fazia mal, me desestruturava, me desequilibrava, bagunçava a minha vida, assim, de uma tal maneira, assim, que quando eu dava chance e dava abertura para conviver, eu percebi que eu precisava cortar o cordão umbilical, literalmente, sabe? Então foi aí onde realmente muita coisa fez sentido, sabe? Muita coisa fez sentido e a minha vida realmente começou a ter muito mais significado, sabe? Eu não me culpei mais. Simplesmente eu comecei a ter muito mais felicidade, muito mais harmonia interior, muito mais autoconhecimento, muito mais perdão para mim mesma, me perdoar e até essas pessoas. Sabe que o que a gente tem que entender é que quanto mais a pessoa ela alimenta dentro dela desafios, todos os sentimentos negativos, mais ela fica cega e faz atitudes não tão legais para outras pessoas e para ela própria. Entende? No momento que a pessoa vai se melhorando internamente, porque tudo tá no nosso interior, não é se melhorar financeiramente ou esteticamente para as pessoas ver que a gente tá se melhorando. Não, não é isso. É no momento que a gente vai harmonizando os conflitos interiores, é onde a gente ressona com outras energias que fazem a nossa vida fluir, crescer. Entende? Então, as pessoas que causaram muita dor pra gente, elas não tinham noção, elas não tinham essa consciência. Se chegar pra pessoa e intimar a pessoa e falar, não, tu fazia isso, tu fazia aquilo pra mim quando eu era criança, né? A pessoa diz que não. A pessoa diz, não, mas eu não fiz isso, não fazia isso, não. Por quê? Porque a pessoa ela não lembra, a pessoa ela apagou na memória o horror que ela fazia, porque ela não lembra mesmo. É porque a gente tá aqui nesse mundo, a gente tem a luz e a gente tem a sombra. A gente tá aqui para aprender como dominar a nossa própria sombra, como reagir às situações, colocando mais luz ou mais escuridão. E a gente vai escolhendo a luz ou a sombra com aquilo que reverbera no nosso interior. Aquilo que a gente mais alimenta, né? A pessoa, ela tá tomada ali dessas energias, ela não enxerga. A gente só vai enxergando as coisas não tão legais que a gente vai fazendo nesse planeta Terra, conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, conforme a gente vai buscando autoconhecimento. Então essa é a chave da libertação, para a gente enxergar, né, as coisas, para ficar claro o caminho da nossa evolução da alma, né, evolução interior. Então essa é a forma de agir com essas pessoas que causaram trauma na gente. Não colocando a nossa presença, não alimentando o vínculo, nem nada, porque às vezes é muito pior. Porque ao alimentar o vínculo, chega a atrasar a própria cura, que é essa harmonia interior, porque toda vez que vê, toda vez que se convive, Então essa é a forma de agir, colocando a nossa ausência, não a nossa presença. A gente precisa buscar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento traz essa compreensão das pessoas, o porquê que elas fizeram aquilo, porque elas estavam fora de si, elas estavam desconectadas da própria essência divina delas. O autoconhecimento, ele vai trazer a libertação, porque quando a gente não busca o autoconhecimento, o que acontece? Acontece que a pessoa leva para a fase adulta e ela pode estar replicando esses eventos,
tá? Porque a gente já tem naturalmente uma tendência de repetição por padrão sistêmico. Isso daí é da própria natureza do ser humano. Mas e quando a gente não busca o autoconhecimento, é desastroso, porque daí existe uma repetição inconsciente ali. Agora, quando tu acorda para despertar tua melhor essência, que é a tua luz interior, tu acaba que tem compreensão sobre as situações, sobre as pessoas e simplesmente tu perdoa dentro de si, se harmonizando, entendendo, o quebra-cabeça interno se montando, tu se melhorando, a vida acontecendo, destravando, prosperando, tá? E que é isso que acontece. Quem te causou dor, trauma, devolve amor, mas não amor para pessoa ir lá e demonstrar amor, não. O amor dentro de si, dentro de ti, o amor de compreensão, de que cada um está na sua fase de evolução mental, emocional e espiritual. E aí tu entendendo isso, tu não alimenta crises e nem dores e nem coisas desalinhadas com os teus princípios, né? Ou conviver, se não for muito pesado, se der para, se existe respeito ali, né? Um carinho, existe um amor, não tem uma coisa muito próxima. Todos nós vamos ter desafios, né? Os problemas não vão acabar. É ilusão achar que os problemas vão terminar e os problemas não vão terminar. A única coisa que vai mudar vai ser a forma que a gente lida e como a gente resolve os problemas e como aquilo influencia no nosso interior e que vai reverberar para fora, né? Nas nossas atitudes, tá? Nas melhores ou nas piores. Nas melhores, quando a gente tá colocando luz na nossa luz. E nas piores, quando a gente tá colocando luz na nossa sombra. Então é isso. Deixa teu like se tu gostou. Se inscreve no canal, tá? O canal tá crescendo devagarinho. E é esses assuntos que eu gosto de abordar aqui. Como se harmonizar internamente, né? A partir daqueles traumas, os desafios emocionais, e enxergando isso de forma prática, que aparece no nosso mapa astral. Mostra onde é que tá ali, o que mais incomodou, né? O que mais incomodou e também como que a gente faz pra gente se harmonizar, pra ter uma vida com muito mais significado, tá bom? Eu sou a Fanny, eu sou astróloga, guia do autoconhecimento, eu sou professora de Mega Hair também. Duas coisas bem distintas, mas faz parte da minha energia. Depois eu conto melhor sobre isso, tá?